Oi gente, tudo bem por aí? Que coisa boa que é gravar pra vocês. Pelo menos 2 vezes por semana, não importa onde eu esteja, eu tô por aqui gravando conteúdo de alto valor pra vocês. E hoje vamos falar por que conhecimento é importante para se tornar um RH 10K+. A resposta parece óbvia, né? Mas acredite, você irá se surpreender. Aqui você aprende o que tem de mais atualizado no mundo de RH. E ainda melhor do que isso, conteúdo para você aplicar agora aí na sua carreira, sem depender de ninguém. Ou seja, depende só de você. É sem mimimi, gente, é pegar, adaptar e aplicar. Eu ando imensas de alegria com o retorno de vocês. Continuem, por favor. Mandem temas, dúvidas, sugestões, enfim, tudo que você acredita que pode agregar para um profissional de RH. Eu vou adorar compartilhar os meus insights com vocês. Esse nosso programa, Você RH 10K+, ele tem o objetivo de ajudar profissionais de RH a se tornarem mais valorizados e disputados pelo mercado, faturando aí 10K ou mais por mês. Mas como vocês já me disseram aqui, serve para qualquer pessoa em diversas carreiras. Bom demais, né? Eu sou Isabel Afa, estrategista em gestão de pessoas e negócios. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre conhecimento e como isso vai acelerar aí o seu processo de transformação. Então, por que conhecimento é importante e fundamental para se tornar um profissional RH 10K+? Você certamente já ouviu a frase: conhecimento é a única coisa que não podem tirar de você, certo? Se você ainda não ouviu, eu vou repetir. E quem já ouviu precisa lembrar disso com frequência, com muita frequência. Conhecimento é a única coisa que não podem tirar de você. Você pode, na verdade, você deve compartilhar conhecimento, mas jamais alguém conseguirá arrancar isso de você. Conhecimento, quando colocado em prática, ele nunca é demais. Ele facilita o jogo para você. Mas conhecimento que não gera aprendizado e não gera nenhum tipo de melhoria, ele vira obesidade mental, tá? Nós não temos a obrigação, né, o dever de saber tudo o tempo todo, pois aprendemos todos os dias. Mas é importante saber quem pode te ajudar ou onde conseguir as informações, fontes confiáveis, por favor. Ou seja, isso também é conhecimento. Está tudo bem numa reunião estratégica você dizer: olha, eu não tenho essa resposta. Eu vou pesquisar, eu vou aprender, eu vou descobrir e voltar com a resposta certa ou a resposta mais pertinente o quanto antes. E isso pode acontecer inúmeras vezes, está tudo bem, desde que sejam coisas diferentes e desafiadoras. O que você não pode é não saber sempre a mesma coisa, e é complicado. Ah, mas isso não é da minha área. Nem vem com essa conversa, por favor. Lembra que o BP ele é um generalista, que ele transita na empresa como um todo. Ele precisa dominar o negócio. Então, estar focado apenas na sua área não é a coisa certa a se fazer. Você precisa ser curioso. Lembra disso? Vocês já pararam para pensar no significado de conhecimento, dessa palavra aí? Conhecer é o ato de aprender, ser capaz de abstrair entendimento e entender algo. O conhecimento é possível apenas ao ser humano. Os animais, por outro lado, eles desenvolvem mecanismos de aprendizagem vivencial, né? Por meio de experiência, por meio da prática do dia a dia, eles vão repetindo essas experiências. Mas, segundo a ciência, o conhecimento complexo, efetivo e racional somente é aprendido por nós. Eu confesso que às vezes eu tenho um pouco de dúvida disso, tá? Mas, segundo a ciência, isso ocorre porque o conhecimento bem estruturado que a gente desenvolve só pode ser elaborado, organizado, codificado, decodificado pela nossa linguagem e pelos nossos mecanismos racionais. Ou seja, linguagem e raciocínio são elementos necessariamente interligados, estão ali, ó, sempre juntinhos. A pessoa que detém o conhecimento, ela é capaz de saber informações, instruções e mesmo pode mudar, e ela pode até mudar o comportamento, né? Auxiliar na tomada de decisão. Gente, olha isso! O conhecimento é capaz de transformar vidas e, se utilizado devidamente, contribui muito para a construção de um mundo melhor. Quem não quer um mundo melhor, né? Olha que coisa incrível, que coisa linda! O conhecimento é uma capacidade que é adquirida ao longo do tempo, ou seja, ninguém nasce com conhecimento.
Engana-se quem pensa que ele diz respeito apenas a dados, documentos e informações e o contato que a gente tem, né, durante o período escolar. Na verdade, a escola e o tempo de estudo tradicional que todo mundo passa dessas instituições, elas são sim responsáveis por oferecer conhecimento para quem está lá, né? No entanto, essa não é a única forma existente de adquirir conhecimento. Mas por que é importante ter conhecimento? Bom, olhando para os nossos dias atuais, uma pessoa sem conhecimento, ela não chegará a lugar algum. Para entender isso, basta analisar a evolução dos últimos anos aí, né? Durante os quais a tecnologia tomou conta de verdade, né? E se tornou predominante em todos os lugares. Diante disso, é preciso um mínimo de conhecimento para entender como essas novidades funcionam, quais as suas utilidades e as funções que desempenham. Tem que praticar conhecimento. É importante para manipular um celular, por mais simples que seja, é preciso um pouco de conhecimento. E como todo mundo sabe e já percebeu, a tecnologia está em toda parte, sendo que já não é mais possível a gente conviver sem ela. Existe um ditado popular que todos falam: conhecimento nunca é demais. E isso é mais do que verídico. O conhecimento não só ajuda a ser mais inteligente, informado, ajuda na sua própria formação como pessoa e reflete muito na sua vida, tanto no presente quanto no futuro. Existem ótimos motivos para investir em conhecimento e adquirir capital intelectual. Seja por meio de estudos, enfim, a pessoa tem mais chance de obter sucesso e de destaque profissional. Ela pode utilizar os seus conhecimentos em uma série de segmentos no mercado e também para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Olha, gente, aconteceu comigo, né? Quem está comigo há mais tempo sabe a transformação que foi a minha vida. Tenho até um amigo que fala assim: a menina da vila venceu. E sem sombra de dúvida, a base para essa transformação foi o conhecimento. E antigamente era tudo mais difícil, né? Tudo mais custoso. Nossa, quanto tempo eu não ouvi essa palavra? Coisa de vó, né? Custosa, custoso, enfim. Hoje já não tem mais limite para se aprender. Antes era tudo mais difícil. Fazer um curso numa universidade do exterior, por exemplo, nossa, quanto dinheiro era necessário. Dominar idioma, o tempo de deslocamento e por aí vai, né? Hoje você tem tudo na palma da sua mão. Olha, um celular, né? Razoável, que muita gente está usando aí para jogar Candy Crush, assistir BBB ou curtir um som. Vou abrir uma aspas aqui, tá tudo ok, tá? Não sou contra nada disso, enfim, é só o tempo que você aloca. Somando tudo isso, uma força de vontade já é suficiente para se aprender sem limites. Só precisa de força de vontade de um celular e acesso à internet, mais nada. Hoje você consegue um futuro melhor e tem mais acessibilidade à educação como um todo, sabe? Sem contar com a flexibilidade de estudar de qualquer lugar, qualquer horário, o que for mais conveniente para você e sem depender de ninguém. Deu para entender a importância da busca por conhecimento? Quando somos mais jovens, tomar decisões pode parecer uma situação bastante complicada. Sobretudo quando temos que optar sobre que carreira que vamos seguir, o que vamos estudar. Mesmo assim, é muito importante ter em mente que investir em conhecimento nunca será demais, tendo em vista que o capital intelectual é um valor que ninguém pode tirar da gente. Então, é um investimento certeiro, né? Isso porque conhecimento e educação faz toda a diferença, né? Faz parte do nosso contexto, do nosso dia a dia. E ele faz diferença em diversos aspectos da vida, do modo geral mesmo. E isso não se restringe apenas ao âmbito profissional. Priorizar o desenvolvimento constante da sua própria aprendizagem representa preocupação com a evolução e com o aperfeiçoamento pessoal, um quesito bastante valorizado pelo mercado de trabalho. Mesmo que o indivíduo conte com uma boa formação técnica ou superior, sempre terá alguma coisa a mais para ele conhecer, alguma coisa mais para ele aprender e aplicar na vida, tanto profissional quanto pessoal. Desenvolvimento exige paciência, exige dedicação, persistência e, é claro, estudo. Não dá para desenvolver conhecimento sem estudar. Mesmo assim, as chances de tornar melhores decisões e encontrar solução para os mais variados problemas aumentam consideravelmente quando a pessoa se mantém aberta a aprender.
Quem deseja garantir uma boa trajetória profissional? Precisa, gente, precisa necessariamente manter-se em estado constante de desenvolvimento. Ou seja, ele vai aprender uma coisa nova todos os dias, pode ser uma palavra diferente em algum outro idioma, alguma coisa curiosa ou cultural, não importa. O que importa é manter-se na posição de aprendiz, mesmo já sendo expert em alguma área. Mas Isa, vamos falar sobre os conhecimentos que um profissional de RH 10K+ precisa ter? Bora lá! Papel e caneta na mão, para vocês não perderem nenhum insight aqui. Antes de começar, deixa eu já combinar com você tudo que já tá batido aí, que o pessoal já tá falando bastante. Eu não vou nem mencionar aqui, tá bom? Porque vocês estão carecas de saber. E tem uma outra coisa que eu também não vou aprofundar aqui, mas que é fundamental. É o que eu tenho chamado de tríade da solidez, né, do profissional de RH 10K+, que é além de ter clareza, intencionalidade e constância, ele precisa conhecer a fundo sobre ele, que é o autoconhecimento, lembra que é uma tríade, né? Sobre o negócio que ele atua e as pessoas que nela estão. Se vocês quiserem que eu me aprofunde nessa parte, por favor, mandem aqui que eu volto para contar para vocês. Mas vamos lá então, eu vou te contar 10 pontos de conhecimento que os meus mentorados são surpreendidos e conseguem muito mais destaque depois de aprender. Aproveita, tá bom? Coloque em prática, hein? É o nosso combinado. Bom, o profissional RH 10K+, ele conhece, primeiro, ferramentas e técnicas de análise e solução de problemas para encontrar a causa raiz. Vai solucionar lá na causa raiz. Com isso, ele resolve os problemas complexos ou não, de uma vez por todas. Segundo, ele precisa fazer as perguntas certas. Não é qualquer pergunta, é a pergunta certa para se obter a resposta certa. Terceiro, ele precisa conhecer o dilema das áreas e assim contribuir com sugestões efetivas. Aquelas que o fazem necessário, fazem com que seja convocado para as reuniões mais importantes, sabe? Quarto, ele tem que conhecer como mobilizar as informações, se antecipando a qualquer fato, se antecipando aos riscos. Quinto, como apoiar os gestores, se tornando cada vez mais estratégico dentro da organização. Sexto, tem que conhecer as técnicas para conversas difíceis. Elas acontecerão, gente, mas sabendo como tudo pode ser resolvido, será muito mais leve, né? Sétimo, precisa conhecer como articular o endereçamento de ações. Só o fazer transforma. Discurso é discurso, gente. E a ação que traz o movimento, que traz o resultado. Oitavo, conhecer como sustentar a cultura da empresa. Esse é sensacional, hein? Quantas descobertas pelo caminho. Nono, ele precisa aprender a calibrar a performance, tirar tudo que não é profissional da frente, dando clareza ao processo e velocidade na entrega dos resultados. Décimo passo, conhecer a fundo ferramentas de gestão. Sem dúvida, esses pontos todos que eu estou contando para vocês farão do profissional RH 10K+ um profissional irresistível. Anota aí essa lista e relaciona com o que você já domina. Faz um comparativo, analisa o que você precisa se aprofundar. Analisa o que faz sentido para o seu estado desejado, para aquele lugar que você quer ocupar. Você vai perceber que com mais clareza fica muito mais fácil planejar seu resultado, atingir sua meta, atingir o seu objetivo. Gente, esse canal é a melhor maneira de adquirir conhecimento super atualizado e de ponta. Acompanhe o nosso programa Você RH 10K+, que é muito mais do que apenas te oferecer teorias, né? Mas sim te ajudar a se destacar nesse mercado de atuação com conhecimento prático e totalmente aplicável. Logo mais teremos outros episódios. Fique atento! Além do aprendizado que você adquiriu aqui, o nosso objetivo é que, como sempre, você implemente imediatamente, gente, no seu dia a dia. Mesmo você já sendo um bom profissional de RH, eu quero que você seja o melhor, eu quero que você seja um RH fora da curva. Eu espero você. Deixa um comentário se você se identificou com alguma coisa aqui, se inscreve no nosso canal e me segue nas redes sociais, no @vocêbp, onde você saberá em primeira mão o horário que sairá o nosso próximo episódio. E ainda aproveita muito mais conteúdo, tem muita coisa lá para vocês aproveitarem, ok? Até o próximo vídeo!